convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu queria compartilhar com você algo. Todo mundo sabe como que funciona um carro. Para o carro andar, tendo ele roda, né, onde dirigir ali, tendo ele banco, um compartimento, um cockpit para você sentar ali e dirigi-lo. Um carro, para ele andar, você precisa de uma coisa. Você precisa que ele tenha um motor. Porque se ele não tiver um motor, ele ainda não vai funcionar. Mas se o seu carro tem um motor, ele está pronto para funcionar. Mas ele ainda não vai andar. Porque para ele andar, você precisa acionar esse motor. Se o motor não for acionado, ele não vai tracionar o carro quando você mudar as marchas para ele sair, se locomover, sair do seu lugar. Então, tem que acionar para que o carro cumpra o seu propósito, para que esse veículo cumpra o seu propósito na nossa vida. Deu para entender essa pequena ilustração? E o tema dessa mensagem nessa noite é: o reino precisa de pessoas que acionem. Talvez você poderia repetir comigo: o reino do Senhor precisa de pessoas que acione. Nós temos que acionar para que as coisas aconteçam dentro do reino, dentro da atmosfera espiritual. Tem que haver um acionamento. Se não houver, tudo continua como está, parado. Filipenses 4, verso 9, diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, diz o apóstolo Paulo, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Essa é a tradução que eu escolhi. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Numa outra tradução diz assim: pratique todos os ensinamentos que eu te dei. Faça tudo o que você me ouviu fazer e me ouviu dizer, e Deus, que nos dá a sua paz, estará sempre com você. Amém. Aprenda isso nessa noite, amado irmão. Olha aí, alguém já está até ligando para agradecer, né? Aí você fala: liga depois que agora eu tenho que ouvir a palavra do Senhor. Olha só, a veracidade do que eu ouço se reflete na capacidade que eu tenho de colocá-la em prática. Isso é, só posso saber se a palavra é verdadeira se eu a colocar para funcionar e eu então experimentar os resultados dela. Eu estou falando da palavra de Deus. Ela só vai ter a sua função, ela só vai ter alcançar o seu objetivo na minha vida se eu colocá-la em prática. Eu preciso primeiro ouvir a palavra de Deus, mas na sequência eu tenho que colocar em prática, eu tenho que praticar a palavra de Deus. Senão,
a minha vida continuará sempre a mesma coisa, faltando alguma coisa, faltando algo. Olha lá, outra pessoa, está vendo como o povo está tudo feliz? Olha o resultado aí. Já vê quem é e diz assim: irmão, não me atrapalhe agora, tá bom, que eu vou ouvir a palavra, mas muito obrigado porque você está respondendo. É interessante, irmãos, aqui eu abro um parênteses, como as pessoas precisam ouvir palavras de amor, palavras sinceras, isso mexe com elas. Eu estou aproveitando o sonzinho do celular para ensinar, talvez nem seja alguém que está respondendo aí, né? É importante isso. Voltando aqui, eu quero que você nessa noite entenda um pouquinho a diferença entre revelação e conhecimento. Tem diferença entre as duas palavras, revelação e o conhecimento. Uma pessoa, ela pode ter conhecimento sobre assuntos relacionados a Deus. Ela pode ter conhecimento. Eu conheço muitas pessoas que conhecem muito bem as Escrituras. Eu conheço muitas pessoas que estudaram a Bíblia, conhecem muito bem a palavra de Deus. Mas isso não significa que essa pessoa, ela tem a revelação na vida dela. A revelação desta palavra santa de Deus na vida dela. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 12, a Bíblia diz: E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Agora, os jovens que estão estudando, não queiram tirar o texto fora do contexto, dizer, olha aí, ó, tá vendo? A Bíblia diz que estudar demais é enfado da carne, eu não preciso estudar. Não é nisso que eu estou dizendo. Eu estou falando quando nós queremos apenas conhecer, na nossa vida, ter conhecimento, conhecer, aprender as coisas, ser um Google ambulante na nossa vida. Das coisas relacionadas a Deus é o que eu estou falando, mas eu não ter a revelação de Deus. Você pode ler a Bíblia toda, de capa a capa, 100 vezes, mas se você não tiver a revelação de Deus, a revelação desta palavra na sua vida, foi apenas um conhecimento que você agregou, porque ela não vai trazer mudança na sua vida, na sua história. Salomão aqui, no texto que acabei de ler, ele fala de conhecimento sem revelação. Ou seja, muitas coisas são escritas e muitas pessoas estudam sobre questões do dia a dia, questões da vida. Isso dá conhecimento. Esse conhecimento pode ser muito bom, mas se o conhecimento em si não contém a revelação do coração de Deus, a revelação de Deus, então eu apenas terei muito estudo que produzirá em mim uma ênfase na minha razão e não na minha fé. Guarde isso nessa noite. Conhecimento sem revelação é igual à multiplicação da razão. Diga comigo nessa noite, conhecimento sem revelação é igual à multiplicação da razão. Agora, conhecimento revelado é igual à multiplicação da ação por minha fé. Então aqui, nós poderíamos dizer já, se nós parássemos aqui, o resumo seria do ensino nessa noite. O que é que Deus está querendo de mim? Que eu cresça na revelação da palavra dEle.
que eu acione, através do conhecimento e da revelação, eu acione na minha vida algo que vai mudar o reino de Deus. A palavra conhecimento significa compreensão, inteligência, razão, uma razão natural. Isso é o que significa a palavra conhecimento. Agora, a palavra revelação significa manifestação de uma verdade secreta ou oculta. Manifestação divina. Ele coloca aqui como o significado de revelação. No livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, a Bíblia nos diz que ali, através do profeta, o meu povo foi destruído, ou seja, o meu povo se perde, ou se perdeu por falta de conhecimento, por falta de sofia, de sabedoria, que é o que significa a palavra sofia. Certamente vocês já sabiam disso, né? Viu, Sofia, como o seu nome é importante? Meu povo se perdeu, foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Aqui, amados irmãos, ele não está falando do conhecimento comum, do conhecimento natural, mas sobre o conhecimento revelado. O povo de Deus se perde, o povo se perdeu por falta desse conhecimento revelado. Isso para nós é perigoso, é um sinal de perigo. Significa que nós podemos nos perder, nós podemos nos afastar dos propósitos de Deus, se nós não tivermos a revelação, ou seja, o conhecimento revelado. A falta do conhecimento revelado leva o homem à destruição, leva as pessoas à destruição. E é por isso que Deus deseja hoje, através desta palavra, a ativação da palavra que você está recebendo nesta hora, em nome de Jesus. Você ouvir, você conhecer, mas você entender o que Deus está falando e acionar isso, colocando ela em prática na sua vida. É isso que Deus espera de cada um de nós. A diferença entre conhecimento e conhecimento revelado é que eu posso obter conhecimento, o conhecimento normal, por meio dos estudos. Você pode estudar, pode fazer muitas pesquisas, mas o conhecimento revelado, ou seja, a revelação, ela é diferente. A revelação é um mistério. E esse mistério, este segredo, só pode ser dado a nós por Deus. Aleluia. Portanto, quando há um conhecimento revelado sobre a minha vida, significa que os mistérios de Deus, que as dispensas de Deus estão abertas a nós, estão abertas a mim, para que eu possa executar esta palavra recebida com poder. Aleluia. Existe, irmãos, uma diferença entre revelação, eu falei sobre conhecimento e conhecimento revelado, mas existe também uma diferença entre revelação e informação. Ou seja, quando eu tenho informação, eu venho, eu ouço, eu recebo, mas não acontece nada comigo. Nada. Nada mais do que aquilo ali que eu fiz. Isso aí é uma informação. Agora, quando eu tenho revelação, eu venho, eu ouço, estou ouvindo, eu recebo e eu manifesto aquilo que veio a mim.
eu aciono aquilo que Deus falou comigo. Ou seja, ter revelação vem acompanhado com manifestação. Guarde isso no seu coração. Revelação sempre vem acompanhado com manifestação. Quanto mais revelação Deus te dá, quanto mais revelação Deus dá a nós, maiores serão as manifestações na nossa vida, porque revelação vem para manifestar o que está oculto à razão. Dessa maneira se quebra então o ciclo comum, o ciclo natural das coisas, e a partir daí começam a fluir, a partir desse momento começa a vir à tona os milagres e o poder sobrenatural de Deus, porque eu entrei num nível mais profundo do meu conhecimento, quando eu comecei a ouvir aquilo que Deus estava falando comigo, e comecei a acionar a minha fé, então vem a manifestação da revelação, que são os milagres, os sinais poderosos do nosso Deus. Sabe, irmãos, existem dois tipos de crentes. Numa igreja, numa congregação, existem dois tipos de crentes. Existe aquele que ouve e aquele que ativa o que se ouve. Oh, isso é lindo, irmãos. Existe aquele crente que chega, que senta na congregação para fazer parte do culto, e ele começa a ouvir. Ele é um bom ouvinte, ele ouve tudo. E ouve até o que não era para ouvir, ele ouve. Mas existe aquele que ouve aquilo que está sendo liberado, e ele ativa, através da sua fé, aquilo que ele está recebendo pelo ouvir. Tiago 1,12 está falando do crente que só ouve. Ele diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, mas ele não termina aí. Ele diz que é para nós sermos cumpridores da palavra e não somente ouvintes, porque quando nós apenas somos ouvintes, Tiago está dizendo: vocês estão se enganando a vós mesmos. Sejam cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Esse texto não está dizendo que é errado ouvir. Não é isso que Tiago está falando, não é errado ouvir. Ele diz que ouvir sem fazer o que se ouve, aí sim a obra ela é incompleta. Você pode durante a vida toda ter ouvido palavras e mais palavras, mas se você não recebeu a revelação dela e ativou a sua fé, a sua ação, gerou uma atitude na sua vida de mudança, eu quero te dizer uma coisa: de nada valeu. Graças a Deus que Deus sempre nos dá uma oportunidade, e hoje Ele está dando essa oportunidade a nós de recuperarmos o tempo perdido. Hoje Deus está dando uma oportunidade para nós de balizar a nossa vida nessa palavra e dizer: epa, pera lá, a partir de hoje eu vou viver diferente. A partir de hoje eu vou estar mais atento. Eu não vou ser apenas um ouvinte, mas eu vou ser também, como o Tiago está falando, um cumpridor desta palavra que eu estou ouvindo, daquilo que Deus tem falado comigo. Você está aí ainda? Quando isso acontece, amados irmãos, isso é perigoso, porque automaticamente, quando isso acontece na nossa vida, de apenas ouvirmos, entra na nossa vida um espírito maligno, chamado engano. O espírito do engano. Esse espírito que eu estou chamando de engano,
Na verdade, é uma arma de Satanás, é uma arma do diabo para nos destruir. E assim então nós não podemos acionar aquela palavra que nós recebemos e colocá-la em prática na nossa vida. É por isso que Tiago, ele aqui está, a mim e a você, está nos empurrando para esta ação, nesse versículo da Epístola de Tiago, verso 22. Está nos empurrando à frente. Dentro desta descrição de ser um crente que só é ouvinte, mas não um praticante, existe também um outro nível superior no espiritual, conforme está em Romanos capítulo 2, 13, que Paulo diz assim: porque os que ouvem a lei, olhe isso, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Vou ler de novo. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Vou ler de novo. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Diga assim: eu quero ser justo diante de Deus. Diga mais uma vez, diga assim: eu quero ser justificado por Deus. Porque esse versículo não acaba aí. Ele diz: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados, aleluia. Os que praticam a lei, os que praticam aquilo que Deus lhes dá, os que praticam em obediência aquilo que Deus nos chama para praticar. Amado, ser um praticante da palavra mostra a classe de fé e a revelação que existe em nós. Ser um praticante da palavra mostra a classe da minha fé e revelação. Fé e revelação que existe dentro de mim. A nossa ação sempre demonstra o grau da natureza de Deus que há dentro de nós. Isso é forte. A nossa ação, o nosso agir, o nosso acionamento demonstra o grau da natureza de Deus que há dentro de mim. O que eu estou dizendo para você nessa noite é que jamais você poderá agradar a Deus com falta de determinação e ação na sua vida. Não acredite que você agrada a Deus não fazendo nada. Não acredite que você agrada a Deus apenas sendo ouvinte da palavra de Deus. O que agrada a Deus é você ter uma determinação no seu interior, uma ação no seu interior. Mas eu estava falando que há dois tipos de crente. Existe um segundo, e é aquele crente que ouve, mas ele aciona. Ouve e age, tem uma atitude. Essa classe de crente é a que se necessita no reino dos céus. Porque dessa maneira, amados irmãos, se alcança uma palavra que o crente não está acostumado a sentir. Isto é, satisfação. Satisfação de ser um filho de Deus. Diga comigo: eu quero ter a satisfação de ser um filho de Deus. Na palavra de Deus, Jesus, ele sempre usou esses termos. Ele disse: venha a mim. Conhece essa palavra de Jesus? Venha a mim. Aí você pode
né, continuar, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Venha a mim, Jesus disse. Jesus também nas suas palavras diz, peça. Ele também diz na sua palavra, clame. Clame a mim. Ele diz, façam. Sigam-me. São as palavras, algumas palavras que Jesus usa, esses termos tão maravilhosos, que nos deixam um ensinamento maravilhoso. Ou seja, uma vez que você ouve, acione-se. Uma vez que você ouve a palavra de comando do Senhor, acione-se, mova-se, haja, mova-se. Ele disse que quando se ouve e se faz, isso gera satisfação. Agora, eu quero por um instante me deter nesta palavra, satisfação. Você conhece muito bem esta palavra. Se nós buscarmos a origem da palavra satisfação, tinha até um hineto, um cântico que nós cantávamos quando éramos criança, que dizia assim, satisfação é ter a Cristo, não sei quantos aqui conhecem, mas os da minha idade com certeza conhecem, né? Satisfação é ter a Cristo. Eu quero que você nesta hora pense um pouco nesta palavra. Se nós buscarmos a origem da palavra satisfação, nós perceberemos que é uma palavra composta. Pode observar. A parte final desta palavra, curiosamente, qual é? Ação. Ação. Enquanto que o prefixo desta palavra ação é uma palavra do latim que significa, a palavra satis, ela é uma palavra do latim que significa bastante. A palavra satis no latim significa suficiente. Olha aí, esta palavra composta. Os romanos antigamente, eles associavam o significado desta palavra satisfação, atual palavra satisfação para nós, naquela época, a uma tomada de bastante ação. Isso era satisfação para eles. Satisfação é igual a tomar medidas com bastante ação. Estou conseguindo fazer você entender o significado da palavra satisfação? Ela é muito mais do que simplesmente satisfação. Satisfação em conhecer você. Essa palavra é muito pequena. Ela não está demonstrando. Você não está demonstrando quando você está usando ela desta forma, diante do seu significado. Pelo menos deveria ser assim. Sabe, irmãos, a maneira de superarmos muitos obstáculos na nossa vida é entrar em bastante ação, é entrar em satisfação. A diferença de um crente que ouve e o outro que ouve e aciona, o outro que ouve e age, é que ele está sempre em ação. Pergunte para você mesmo agora. Eu tenho sido, até hoje, este crente em Jesus, que está sempre em ação? Eu sou aquele que tenho ouvido a palavra do meu Senhor, e tenho acionado conforme, pela fé, aquilo que a palavra tem trazido como revelação, tem me falado, ou eu apenas tenho ouvido e tenho guardado esta palavra, mas nada tem acontecido. Eu quero finalizar com isso nessa noite. O reino de Deus precisa de pessoas que acionem, pessoas que desejem agir,
pessoas que não deixem nada no seu caminho detê-lo, sabe? Nada vai me deter na minha caminhada. Querido irmão, não deixe nada na sua vida te deter. Ative tudo que você está recebendo nesses dias, tudo que Deus está falando com você. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Nós estamos vivendo, agora para o próximo dia 20 alguma coisa, nós vamos ter uma das maiores luas de sangue. Sabe o que significa isso? Isso é um sinal, queridos, das coisas dos últimos dias. Você não ouvia tanto falar sobre luas de sangue, como você tem ouvido falar nesses dias, até porque não tem acontecido esse fenômeno. São sinais, nós temos que olhar. Se você ligar a sua televisão, você vai ver hoje Israel sendo bombardeada pelos seus inimigos. Irmãos de pais diferentes, que são ali os palestinos, ali o Hamas, que adoram um outro Deus, mas ali eles estão, de certa maneira, brigando entre si. Mas Israel está sendo bombardeado, quase que nesta semana, se não fosse pela misericórdia de Deus e pela capacidade bélica que Israel tem, teria sido sucumbida nesta semana. Agora você não pode olhar para isso e ligar a sua televisão ou ver pela internet as notícias, viu, jovens, você que está aqui nessa noite, e achar que isso é tudo normal. Isso é um resultado de dois países que não se entendem, de pessoas doidas. Não, o que está acontecendo ali está escrito na Bíblia que iria acontecer. O que está acontecendo ali é um sinal para nós de que os nossos dias na terra estão chegando no fim. Eu vou mandar um vídeo para vocês depois, eu estou sem meu celular aqui. Mas eu gostaria muito que você se esforçasse para assistir. Talvez se desse para trazer meu celular aqui, Guto, por gentileza, eu já mando já. Hoje é dia, é tempo de nós colocarmos a nossa fé em ação, irmãos. Você que está andando distante de Deus, você que está, sabe, achando que, não, eu sou amigo de Deus. Deus não quer que você apenas seja amigo. Deus quer que você seja servo, filho, que o sirva com seus dons, com seus talentos, que o ame, que pratique a sua palavra, a palavra de Deus. Obrigado. É isso que Deus quer de cada um de nós. Deus hoje está dizendo isso para você. Agora é o momento de você voltar, porque os dias estão chegando no fim. Quando será o dia, pastor, da vinda de Jesus? Ninguém sabe. Mas Ele diz na sua palavra que nós temos que estar atentos, vigilantes, olhando tudo o que está acontecendo à nossa volta. E eu poderia dizer a você, não como a palavra diz, mas é uma fala minha. Se você quer saber como está a caminhada do relógio que marca o tempo dos últimos dias, não tire os olhos de Israel hoje. E quero trazer um alerta a você, Igreja de Jesus Cristo. Eu não tenho dúvida alguma que Satanás, nesses dias, vai começar a suscitar pessoas ao nosso redor, talvez dentro da nossa casa, e isso se ele já não conseguiu fazer com você também. Levantar pessoas para falar mal de Israel. Para se levantar e olhar tudo o que está acontecendo e ainda recriminar Israel. Liberar palavras duras sobre Israel. A Bíblia nos diz que nós temos que orar por Israel. Orar pela paz de Israel. Pastor, eu não posso orar pela paz do mundo todo? Pode e deve, mas não deve deixar de orar pela paz de Israel.
porque isso é o que a Bíblia nos ensina. Porque Israel, de todas as nações da terra, ela é uma nação especial para Deus. Portanto, se você em algum momento ousou falar alguma coisa sobre esta nação, ainda dá tempo de você orar a Deus e pedir: Senhor, me perdoe. Talvez por não conhecer a história, talvez por ignorar algumas verdades, você pode orar e pedir perdão ao Senhor. Me recordo como se fosse hoje, um presidente de uma nação aqui vizinha nossa, que quando estava no seu leito de dor, amaldiçoou a nação de Israel. E ele disse: Israel, eu amaldiçoo você do fundo das minhas entranhas. Foi essa declaração seríssima que ele liberou contra Israel. Não passaram muitos dias, ele teve um câncer, justamente no seu interior, no seu estômago, nas suas entranhas, e ele morreu. Então, queridos, não sei se você sabe de quem é que eu estou falando, mas eu estou falando do vizinho aqui da Venezuela. Então, vamos estar atentos. Senta aí, Valdir. Vamos estar orando, vamos estar buscando a Deus nesses dias, porque o relógio está marcando o fim.